Irmãos, tudo bem? Bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal, mais um vídeo de estudo da Palavra de Deus. Não se esqueçam de fazer o que está passando aqui embaixo para fortalecer a pregação do Evangelho. Bom, vamos aos vídeos de oração de hoje. O irmão Rubens e a irmã Silvana, eles pediram oração porque eles têm pouco tempo de adventistas. Eu não sei se é o Rubens ou se é a Silvana, o nome estava nos dois. E pediu oração para que a gente ore para que eles consigam entender mais a palavra de Deus. Então possam estar orando pelos irmãos, eu não sei qual dos dois, ou se os dois, para que eles compreendam a palavra. A irmã Ruth Alves pediu oração para que Deus fortaleça a espiritualidade dela e dos filhos, que Deus atue no coração do esposo para que ele se entregue a Cristo, que ele ainda é o único membro da família que não se entregou, e pela renovação da saúde da mãe e do irmão Antônio. Possamos estar orando pela irmã Ruth, pela família dela. E a irmã Marilene pediu oração pela família e pela vida espiritual. Então possamos estar orando pela irmã também, que Deus possa estar fortalecendo as famílias de modo geral e a espiritualidade de cada um de nós. Pergunta de hoje é a pergunta do irmão Narciso. Ele perguntou sobre versículos que falam a verdade. Ele fez essa pergunta, na verdade, sobre a morte, mas eu não entendi muito bem no estudo sobre a verdade sobre a morte, se ele queria um estudo sobre a verdade sobre a morte ou sobre a verdade num contexto geral. Se eu não estou enganado, a gente já fez uma reflexão sobre a morte aqui, que foi quando aconteceu aquela tragédia lá na cidade de Saudade, em Santa Catarina. E eu trouxe uns versos lá. Então, por isso, eu vou fazer sobre a verdade, sobre a Bíblia de modo geral. Então, vamos lá. João, capítulo 17, verso 17. João 17, 17. A gente vai ver dois versos do livro de João e depois um de 2 Timóteo. João 17, 17. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Aqui são palavras do próprio Jesus, para nos mostrando, né? Devemos nos santificar na verdade, devemos nos santificar na palavra. A palavra de Deus, a Bíblia, é a verdade. E devemos nos santificar nela, devemos estudar a Bíblia, devemos buscar as respostas para as nossas orações também na Bíblia. Às vezes estamos orando por algo que não é algo que é da vontade de Deus, que desagrada a Deus. Então devemos buscar as nossas forças, o nosso fortalecimento espiritual, que muitos irmãos pedem oração, os pedidos de oração de hoje vão nesse sentido, na Bíblia. A palavra de Deus deve ser o nosso guia para a verdade. Então, tudo aquilo que foge da Bíblia, tudo aquilo que não está escrito na Bíblia, o que vai de encontro, ou seja, vai contra a Bíblia, devemos nos afastar e devemos ficar apenas com a Bíblia. Vamos lá, João 16, verso 13. Quando vier, porém, o Espírito da verdade, ele vos guiará por toda a verdade, porque não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará as coisas que hão de vir. Então o Espírito Santo é a verdade, o Espírito Santo nos guia através da verdade. Quando vamos estudar a Bíblia, quando vamos buscar a Deus, quando vamos nos aprofundar na palavra de Deus, na verdade, devemos pedir o auxílio do Espírito Santo, o Espírito da verdade. Aquele que nos guia, aquele que nos conduz, aquele que nos leva para aquilo que devemos realmente fazer. Muitas vezes, muitas passagens são duvidosas, muitas passagens criam dúvidas em nós, mas a própria Bíblia faz questão de responder aquelas nossas dúvidas. Quando a gente estuda as profecias, as respostas estão na própria Bíblia. Quando a gente vai lá em Daniel, no capítulo 8, que fala das 1.300 tardes e manhãs, no capítulo 9 já vem respondendo já
Quando fala lá em Daniel capítulo 8 dos animais, no próprio capítulo 8 já está respondendo. No sonho de Nabucodonosor, no capítulo 2, no próprio capítulo 2 já está respondendo o sonho. Então a Bíblia, esses são exemplos que estão bem próximos, mas tem coisas que a gente vai ter que estudar e se aprofundar mais na Bíblia quando a gente vai buscar a interpretação de que dias em profecia representam anos literais. Nós temos que ir lá na profecia ver o ano e depois temos que folhear um pouco mais. Vamos lá em Jeremias, vamos lá no livro de Números e entendemos que um dia em profecia é um ano literal. Então tem coisas que nós devemos folhear um pouco mais, como diz lá em Isaías 28:10, regra sobre regra, regra e mais regra, preceito sobre preceito, preceito e mais preceito, um pouco aqui, um pouco ali. Então a gente vai juntando os pedaços como se fosse um quebra-cabeça, porque já está tudo aqui e vamos entender a vontade de Deus. Vamos lá, nosso último verso, 2 Timóteo 3,16. Toda a escritura é inspirada por Deus e é útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a educação na justiça. Toda a palavra de Deus é inspirada por Deus. Deus deixou todo esse guia para nós sabermos andar pela verdade, para nós aprendermos e tirarmos lição da verdade para a nossa vida. Então aqui útil para o ensino. Então quando eu vou ensinar o meu filho, a Bíblia tem a verdade e nos mostra um caminho de como eu devo ensinar. Para a repreensão, então a Bíblia me diz como repreender o meu filho, como eu posso chegar ao meu irmão para mostrar que ele está fazendo errado conforme a Bíblia diz. Para a repreensão para mim mesmo, porque é muito fácil olhar para o meu irmão, mas olhar para mim mesmo também. Onde eu estou errando, a Bíblia nos mostra como eu me repreender. Ela traz a repreensão a mim. Para a correção, para a educação na justiça. Então, fazer aquilo que é certo, fazer aquilo que é reto aos olhos de Deus, a Bíblia nos traz toda a informação de como fazer isso. Bom, trouxe esses versos, mas se o irmão quiser aprofundar um pouco mais no estudo sobre a verdade da Bíblia, nós temos lá um estudo no aplicativo e aqui no canal também sobre a verdade. E temos o estudo lá de Ouvindo a Voz de Deus, o primeiro estudo sobre a Bíblia, que vai trazer esses versos e mais alguns outros, nos aprofundando no que é a Bíblia, como a Bíblia foi escrita e por que ela é a verdade de Deus. E tende a nos conduzir a entender um pouco mais sobre o que é a verdade e como entender a verdade de Deus. Espero ter ajudado ao irmão Narciso. E agora eu convido os irmãos a fecharem os olhos para falarmos com Deus. Senhor Deus, Pai amado, obrigado, Senhor, por mais esse dia de vida. Obrigado, Senhor, porque mais uma vez podemos abrir a Tua Palavra para estudar. Obrigado, Senhor, porque a Tua Palavra é a verdade, ela nos conduz a caminhar pela verdade, Senhor amado. Que Teu Santo Espírito sempre nos guie a fazermos a Tua vontade, hoje e sempre, Senhor. Te pedimos isso em nome de Jesus. Amém. Meu irmão, fica com Deus e que Deus te abençoe.